Passado dia 7 de janeiro de 2012, a Federação da JS de Coimbra organizou em São Pedro de Alva, Penacova, um jantar de reis que contou naturalmente com a presença da Conselhia de Coimbra da JS. Bem-vindos ao primeiro jantar de reis da Federação Distrital da Juventude Socialista de Coimbra. Manuel Milagre foi o primeiro secretário coordenador a intervir e revelou algumas das linhas mestras do projeto da JS Coimbra. Permitam-me, camaradas, vos transmito a minha visão sobre as causas basilares que estão na gênese desta problemática que tanto assombra a nossa geração, a geração Arrasca. Terminou recentemente o ano 2011, um ano sem precedentes para a estabilidade do modelo social europeu. Utilizando o medo ao serviço do conceito abstrato e invisível da instabilidade dos mercados, as funções sociais do Estado foram atacadas como nunca antes, assistindo-se também à queda de muitas narrativas simplistas e populistas que serviram de pretexto para derrubar governos por toda a Europa fora. Tornou-se hoje curiosa e convenientemente evidente que a crise é global. No caso português, os paradoxos e as inversões foram ainda mais evidentes. Antes de junho tínhamos um governo mentiroso, sem condições nem inteligência para governar e resolver um problema que se aceitava de forma genérica como um problema português. Apontava-se o dedo aos ladrões do governo que iam sem descaramento, dó nem piedade, aos bolsos portugueses e impunham-se limites aos sacrifícios que se poderiam impor aos seus cidadãos. Esta foi a primeira ideia desmistificada no período pós-junho. Uma crise que era nossa e só nossa, passou a ser curiosa e convenientemente aceita como uma crise global. Na Europa, uma crise que era o resultado do laxismo genético dos países periféricos e mediterrâneos, mudou de paradigma e passou a ser global, alimentando nacionalismos e populismos. Os mercados, esses sim, andaram à vontade a sugar nações e a proliferar a miséria à custa dos seus abastados lucros. Portugal apresentava em 2007, sob um governo socialista, um peso da dívida pública no PIB de 75%, dentro do valor da OCDE na altura de 73%. Para fazer face à crise e seguindo orientações keynesianas de estímulo à procura emanadas assertivamente quer da União Europeia, quer do FMI e da própria OCDE, para evitar o caos da crise financeira de 2008, todos os Estados ocidentais fizeram disparar as suas dívidas, tendo a OCDE atingido o valor médio da dívida pública para 98%. Em Portugal, a realidade, uma vez mais, foi ao encontro da média europeia, atingindo os 103%. Recorde-se ainda que Portugal apresentava em 2007 um déficit de 2,8 pontos percentuais do PIB, sendo este o valor mais baixo de sempre da democracia portuguesa e o produto inquestionável de uma governação socialista. Outros mitos que, curiosa e convenientemente, ainda prevalece é que Portugal não cresceu economicamente na primeira década do século XXI. É certo que Portugal cresceu apenas à taxa de 1%, pese embora agora decresça com uma recessão económica. Mas a verdade inconveniente que toda a gente se esqueceu de revelar é que o crescimento económico da União Europeia cingiu-se também a uns escassos 1,4 pontos percentuais, colocando o crescimento tímido de Portugal, uma vez mais, na média do crescimento europeu. Países como a Itália e a Dinamarca conseguiram ainda apresentar um crescimento inferior ao nosso. A estagnação económica foi de facto um problema, mas um problema europeu e não tão só português. O resultado é nítido, comum em toda a Europa e na própria OCDE. Desaceleração e contração do crescimento, agravamento do desemprego, descida das receitas fiscais previstas e, consequentemente, um aumento brusco do peso das dívidas soberanas. Este conjunto de factos traduz uma realidade que tornou evidente que o problema é transnacional e global. A solução tem necessariamente que passar por uma política monetária e orçamental expansionista. A nossa geração precisa, mais do que nunca, camaradas, da criação de riqueza, da criação de postos de trabalho, de crescimento económico, de prosperidade, e desengane-se quem achar que isso não se consegue somente através do investimento público. O que tem este Governo e a União Europeia para nos oferecer? Mais austeridade, mais asfixia tributária, mais recessão económica. Não deveríamos nós, jovens de hoje,
emancipar-nos dessa escravatura mental, deste dogma capitalista que tanto nos assombra, que tanto nos julga as perspectivas de futuro. Para terminar, caras e caros camaradas, permitam que desde aqui vos deixe também uma visão que estou certo que por vocês é partilhada. A JS não foi, não é, nem será nunca um conjunto de jovens a quem, à altura de campanha, se requisita os serviços a troco de uns lugares mais ou menos bons nas listas. A JS é uma juventude partidária que forma jovens políticos, que faz política e que produz valor acrescentado em diversas áreas, pese embora as dificuldades que enfrenta, a uma sociedade com uma classe política completamente descredibilizada. Não é tarefa fácil, como vocês naturalmente sabem. Relembro também que a JS partilha os mesmos ideais do Partido Socialista, mas ao contrário da JSD, constitui-se como uma estrutura completamente independente e autónoma do partido. Esta é a matriz de identidade que partilhamos e que nos caracteriza. Assim, entendemos que a JS deve ser vista como uma importante e indispensável força motriz do partido, que, com objetivos comuns, deverá com este sintonizar a sua atividade política. Porque a JS representa o futuro. Porque a JS representa a esperança. Porque a JS representa os jovens de hoje, que serão os senhores do PS da amanhã. E quem tem os jovens consigo, tem o futuro nas mãos. Viva a juventude socialista, viva Coimbra, viva Portugal. Muito obrigado. A JS é um organismo com história. E essa história deve nos orgulhar a todos. E eu, como Presidente da Conselhia de Penacova, não posso deixar de passar esta ocasião sem pedir aqui uma salva de palmas e uma homenagem àqueles que me antecederam, ao Pedro Coimbra, ao Paulo Coelho e ao João Azadinho. A história da JS também está aqui neste jantar, e a JS muito se orgulha daqueles que não dirigiram a educação. Eu sou Presidente de Junta desde outubro de 2009. Passados 2 anos somos confrontados, portanto, de uma freguesia que tem cerca, aqui ao lado, temos cerca de 400 eleitores. Somos confrontados com um documento verde que prevê a nossa agregação, extinção com outra junta de freguesia. Assim, os nossos anseios, até ao momento, é porque temos muito pouca informação. Quando o Governo nos diz que somos nós e passa a bola para as freguesias, que nada vai ser feito sem ouvir as pessoas, sem ouvir a população, o que é certo é que eu, como Presidente de Junta, não tenho nada a dizer em termos à população, porque não temos informação nenhuma, nunca nos foi comunicado a nível do Governo. Lemos o documento e percebemos que a nossa freguesia está lá, e nos critérios para ser agregada, mas até hoje não temos qualquer informação do que é essa agregação, do que é que significa, o que é que podemos perder, o que é que vamos ganhar, e portanto tudo isso nos causa algum anseio e alguma expectativa. Eu creio que o ano 2012 será um ano crucial para os partidos políticos. 2012, 2013, os anos que se avizinham. Não vale a pena fazer previsões sobre o fim da crise. Temos, aliás, um Ministro das Finanças e um Ministro da Economia que já têm crenças sobre essa matéria, eu diria imprudente. Mas, mais do que as previsões que não vale a pena fazer, vale a pena, camaradas, dizer que as pessoas, os portugueses, os europeus em geral, mas os portugueses em especial, para nós, estão cansados da política. Os portugueses estão fartos de não ver as suas causas representadas no discurso político, mas, acima de tudo, estão fartos de não ver as suas necessidades representadas na ação política de todos os governos. Não só isto diz respeito a este governo que agora chegou, que herda, como é certo, uma situação difícil, não toda ela por responsabilidade do Partido Socialista, também é preciso que se diga, e também é preciso que com seriedade se conheça o percurso que o Governo do Partido Socialista fez e, portanto, se defenda numa outra perspectiva que não a retórica e a dialética oficial a que temos estado habituados por parte do PSD, mas é, acima de tudo, um momento em que as pessoas, como estava a dizer, estão fartas da política. E das duas, uma também para a juventude socialista. Ou a juventude socialista se afirma como uma estrutura político-partidária de jovens, que realmente acrescenta àquilo que são as necessidades da nossa geração, ou realmente a juventude socialista é uma estrutura que pensa política de uma forma ampla, que tem maturidade e que não se esgota na sua dinâmica interna e, mais do que isso, consegue responder com propostas políticas, ou a juventude socialista também definirá na sua vida. O jantar da Federação Distrital de Coimbra da JS contou com mais de 50 militantes.
No final dos discursos, a JS Coimbra recolheu a opinião dos camaradas presentes sobre esta iniciativa. Gostei muito, olha, bom vinho, boa comida, boa companhia, bons discursos, bons oradores, boa gente, família JS toda junta, toda unida, gostei muito, só tenho aspectos positivos. A opinião deste jantar foi realizado na Conselhia de Pena Cova. Não posso deixar de estar mais contente, foi um jantar com bastante adesão, um jantar onde houve intervenções de grande nível e obviamente foi um jantar que para nós, Federação Distrital, ainda teve mais um prazer, ainda teve mais um ponto a acrescentar àquilo que costuma ser os grandes jantares que são feitos na altura dos festejos, portanto do Natal e do Ano Novo, que é a eleição do Rui Duarte para deputado na Assembleia da República. É uma vitória do Rui Duarte, mas é uma vitória de toda a Federação, de toda a estrutura que o Rui Duarte chamou para si e para fazer um trabalho que foi feito ao longo destes 2 anos, que culminaram com a eleição do Presidente da Federação Distrital da Juventude Socialista para a Assembleia. É valorizar este tipo de iniciativas, principalmente quando cada vez mais unimos a estrutura da JS e, como hoje puderam ver, estão aqui novos presidentes de conselhia, vamos estruturando a nossa base de comunicação, vamos conhecendo os novos camaradas que aderiram agora à JS. Este evento, devo dizer que foi desde já muito positivo, não só pela participação alargada de muita gente, todo o distrito, como pela motivação, pelo espírito saudável com que estas pessoas aqui se reuniram. Por outro lado, também queria salientar a qualidade das intervenções que assistimos, de vários militantes, presidentes de conselho, o presidente da Federação da Juventude Socialista, que acrescentaram valor àquilo que é a discussão política e deixam-nos a todos muito tranquilos e muito otimistas quanto ao futuro político do PS e quanto ao futuro político da Juventude Socialista. E não há dúvida nenhuma que a Juventude Socialista é uma escola política, é uma escola de valores, é uma escola humanista, de onde saem homens e mulheres bem preparados para os desafios futuros das suas vidas pessoais, das suas vidas profissionais, mas também para a vida futura política do país, dos seus concelhos, para que de facto possamos todos construir uma causa pública melhor, para que todos possamos contribuir para o bem público e para uma sociedade mais justa.